Para você que vai assistir no replay, mais um Minuto TN. E hoje com um assunto que foi colocado na caixinha de perguntas, que é sobre DVA, droga vasoativa. E eu trouxe aqui a seguinte proposta para a gente falar de droga vasoativa. Raciocínio clínico que o nutricionista deve ter no paciente que está em uso de droga vasoativa. Para você que está chegando, quiser me ajudar, manda um aviãozinho aqui para um colega nutricionista. Vão chegando, vão me dando boa noite. Sejam muito bem-vindos. Ai, que legal, quanta gente boa chegando. Então, vamos ao nosso Minuto TN de hoje. Vamos falar sobre esse assunto que vocês pediram. Vão apertando, aperta os coraçãozinhos aí pro Instagram. Também trazer mais pessoas pra cá. Gente, olha só. Quando a gente fala, eu já vou começar porque nosso Minuto TN é direto ao objetivo. E a gente já vai falando pra gente não perder tempo. Droga, DVA, droga vasoativa, certo? Normalmente, ou como o nome diz, é uma droga que tem atividade a nível de vasoativa. E eu vou trazer para vocês um pouquinho do meu raciocínio clínico que eu fui construindo ao longo da minha prática e também nos estudos, tá? Para que vocês vejam como é mais fácil a gente fazer o raciocínio clínico do que a gente decorar todas as referências que a gente tem aí na internet. Quando a gente fala de droga vasoativa, tem uma coisa interessante. O paciente que precisa de droga vasoativa é quando ele tem alteração da hemodinâmica. E eu quero explicar esse termo para vocês. Hemo está relacionado a sangue, circulação. Dinâmica é um termo que a gente vai buscar lá na física, que está relacionado a movimento e força. E aí você já começa a raciocinar junto comigo. Então, a gente está falando da movimento e força da circulação sanguínea. Ok. Tati, quando o paciente precisa de droga vasoativa, duas condições clínicas importantes que o paciente pode precisar de droga vasoativa. A primeira delas, e a mais comum, é hipotensão. Deixa eu botar aqui meu celular para carregar, que eu percebi agora que a bateria está descarregada. Hipotensão é uma das primeiras causas principais que precisar utilizar alguma droga vasoativa. A mais comum, pensando no paciente que está com pressão baixa, ou seja, hipotensão, é a noradrenalina, que é a mais comum, né? Que a gente fala, o paciente está em uso de nora. E aí a gente faz normalmente um cálculo dessa nora, que é com base em o quê? No peso do paciente, que é o peso que normalmente a nutrição pode ter realizado ou medição ou ter estimado. Se a nutrição não fez essa medição, não estimou, a gente pode também recorrer à fisioterapia, que às vezes faz essa medida, tá? Familiares e por aí vai. Então, a gente tem o peso, a dosagem dessa nora que está sendo feita, e para isso a gente tem que ver lá na bomba, que normalmente o paciente que faz uso de noradrenalina, nora, ele vai ter uma bomba de infusão e normalmente vai estar lá anotado se aquela nora é uma solução padrão, se ela é uma solução concentrada, 2 vezes concentrada. E tem hospitais que a solução padrão é mais de uma ampola, tem hospitais que a solução concentrada tem um número de ampolas diferente. Como é que eu descubro isso, Tati? Conversando com a equipe. Isso é extremamente fundamental. Nem todo hospital vai usar o padrão que se tem na literatura, ok? Eu peço desculpas que tá tendo o aniversário da vizinha. E aí a galera tá gritando aqui, então vamos lá. Então, existe essa possibilidade, né, da gente fazer o cálculo da nora. Assim, do ponto de vista de literatura, gente, se você for lá olhar no guideline de paciente crítico, você vai ver que existem algumas indicações de dose que a gente considera uma dose de risco, pensando no paciente que está hipotenso. Quando ele está em um uso de uma nora, que é maior, né, de 0,5 microgramas por quilograma de peso por minuto,
normalmente indica que esse paciente ele pode estar usando uma droga, uma dosagem maior, e isso pode trazer prejuízos para a nutrição. E é aqui que eu quero entrar com vocês. E a gente tem outro tipo também de droga vasoativa, que é quando o paciente está fazendo o contrário, quando ele está hipertenso, ou seja, a pressão dele está muito alta, e ele utiliza essa droga vasoativa para baixar essa pressão. E esse tipo de droga vasoativa para baixar a pressão, ela normalmente não tem um impacto direto na nutrição. Então você pode, a mais comum é a nipride, por exemplo, que é a que a gente mais vê. Outra também é a dobutamina, que é uma droga que além de baixar a pressão, ela tem a ver também com questões cardíacas. Esses tipos de drogas vasoativas, elas não têm impacto direto na nutrição. Não é porque o paciente está usando nipride, dobutamina, que é o paciente que tem indicação de estar de 0. A gente tem que ter cuidado para alimentar todo o paciente de UTI, ok? Mas o paciente que a gente precisa ter o raciocínio clínico principal é o paciente que está em uso de noradrenalina ou em uso de adrenalina, tá? Principalmente, que quando o paciente já está em uso de adrenalina, ele já é uma condição muito mais grave. Mas pensando na nora, que é uma droga que vai fazer o quê? O paciente está com a pressão baixa e essa droga vem para aumentar a pressão do paciente. Lembrando que a gente tem a hemodinâmica, ela envolve circulação e ela envolve também respiração. Ela envolve que tipo de força? Força dos batimentos cardíacos, contração, na hora que o coração contrai para mandar sangue para a circulação. O sangue ele precisa retornar, e aí a gente tem outra força, que é a força da gravidade, e outra resistência, né? Porque o sangue vai estar voltando. Qual é o problema disso em relação a raciocínios da nutrição clínica? Gente, quando o paciente está hipotenso, essas drogas que vão entrar para normalizar, compensar, que a gente fala, né? O paciente está grave em uso de nora, compensado em uso de droga vasoativa, compensado às custas de droga vasoativa, ou seja, a pressão dele está normalizada por conta da droga. O que essa droga vai fazer? Ela vai fazer vasoconstricção. Então, ela vai fazer com que os vasos das periferias, e periferias a gente entende como mão e pé, vão contrair para ajudar esse sangue voltar. Mas com que objetivo? Isso aqui é o raciocínio clínico. O objetivo é manter os órgãos vitais funcionando. Quais são esses órgãos vitais? Cérebro, pulmão, rins, fígado. Eu esqueci de algum? Tá faltando um aqui que eu esqueci. Quem lembrar aí, coloca aqui pra mim. Cérebro, pulmão, rim, fígado. Esqueci um que depois eu vou lembrar. O que eu quero dizer pra vocês é que entre os órgãos vitais não está o intestino. É aí que entra a questão do raciocínio clínico na nutrição. Por quê? Porque se o paciente está com hipotensão, significa dizer que essa baixa circulação, essa alteração da hemodinâmica, que já está afetando as extremidades, com certeza vai estar levando pouca circulação, pouca oxigenação para o intestino. E o que isso tem a ver com a nutrição? Tudo. Para a gente fazer o processo de digestão e absorção, a gente concentra a circulação na nossa região gástrica, intestino, estômago, ficam altamente vascularizados. Por que vocês acham que depois que a gente come feijoada, depois que a gente come comidas que são altamente ricas em gorduras, e com certeza exigem uma demanda maior do nosso trato gastrointestinal, a gente fica lesado? Dá aquela leseira. Não é à toa não, gente. Porque a circulação, ela se concentra na região gástrica e, consequentemente, diminui a circulação cerebral.
Só que quando o paciente está grave e hipotenso, é exatamente o contrário que acontece. A circulação, ela deixa de ser concentrada nessa região do estômago, do trato gastrointestinal, e vai para os órgãos vitais. Então, consequentemente, se a gente alimentar esse paciente demais, ou a depender do nível de gravidade desse paciente, todo nutriente que a gente oferta para ele, a tendência é que esse nutriente fique parado no trato gastrointestinal. Nutriente parado no trato gastrointestinal, a chance de necrose aumenta. Olha só como a gente aumenta a chance de complicar o paciente. Então, é por isso que a gente precisa ter esse raciocínio clínico. Tati, então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso avaliar? E aqui vem uma dica de ouro de prática. Como eu posso avaliar que aquele paciente, possivelmente, ele já está ali perdendo circulação a nível intestinal? O corpo fala com a gente. E é por isso que eu amo avaliação nutricional e principalmente exame físico. Esse é fundamental na prática clínica hospitalar, pensando em paciente grave. Quando a gente vai avaliar hipoperfusão no paciente que está na UTI, a gente avalia como? A gente tem que tocar, além de visualizar, é importante a gente tocar. Então, você vai visualizar mãos e pés. Primeiro, se você vê que tem roxo no dedo dos pés, roxo no dedo das mãos, com certeza esse paciente já está num quadro de hipoxemia, ou seja, baixa oxigenação a nível circulatório, que não está chegando às extremidades, ou seja, tá priorizando órgãos vitais. Então, esse paciente a gente precisa ter muita cautela para alimentar. Então, a gente precisa ver como é que tá o funcionamento do trato gastrointestinal, ver se ele tá tendo dejeções, se tá tendo trânsito intestinal, ver exames bioquímicos também desse paciente, gasometria. Com certeza, nesses pacientes a gente precisa avaliar a hemogasometria, tá? Pra gente ver se esse paciente tem condição de alimentar. Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi paciente com 1 micrograma de noradrenalina por quilograma de peso por minuto. 1 micrograma. Mais de 1. Já vi paciente com 1,5 de dosagem de noradrenalina por micrograma, micrograma por peso por minuto, sendo nutrido. Eu já vi na prática. E a gente nutria por via parenteral e fazia nutrição trófica via enteral. Ia monitorando diariamente. Às vezes a gente monitorava 2 vezes ao dia a tolerância a esse paciente, tá? E a tolerância a gente vai avaliar principalmente o exame físico abdominal. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje no nosso Minuto TN. Gleice colocou aqui sistema circulatório, exatamente. É extremamente importante. E é isso, gente. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Então, a gente precisa raciocinar sempre em cima do paciente. Então, fazer a avaliação física do paciente, fazer a avaliação bioquímica, ver a dosagem da droga vasoativa, ver os sinais vitais desse paciente, como é que tá a PAM dele, né, pressão arterial média, como é que tá a frequência cardíaca desse paciente, a frequência respiratória, tá em sinais de sepsis, ciris. Então, são várias coisas que o nutricionista é importante, gente, a gente ter esse conhecimento. Porque quando a gente vai discutir com a equipe médica, quando a gente vai para a discussão multiprofissional, a gente consegue enriquecer. Então, o paciente não tá em 0 por quê? Né? Por que esse paciente está em 0? Mas ele está em 0 há quantos dias? Será que não tem condição de iniciar uma nutrição trófica para esse paciente? Então, o nutricionista ele tem total capacidade de avaliar isso. Falar do lactato. Gente, eu adorei sua sugestão, então eu vou colocar essa sugestão para o nosso próximo Minuto TN, tá? Porque senão a gente vai alongar aqui. Já vou deixar anotado. Falar o impacto do lactato nos pacientes graves. Ok? Para vocês, a gente falar desse tema no próximo Minuto TN.
Lembrando, meus amores, que amanhã eu vou fazer uma aula gratuita, fechada, falando sobre o diagnóstico nutricional em idosos. O que o nutricionista precisa conhecer em relação à fisiologia do envelhecimento humano, que é importante para que ele não erre o diagnóstico nutricional, tá? Jadson, temerosa em avaliar? Sim, claro, a gente sempre fica com receio. O paciente que fez abordagem cirúrgica recente, ainda mais se foi uma abordagem grande, se teve complicação, a gente fica, sim, né? A gente tem receio, é normal, mas a gente precisa avaliar. Então, primeiro você levanta, descobre o paciente, olha primeiro. Se você tiver condição, combina com o enfermeiro, na hora que ele for fazer o curativo, você fala, ô Enfa, ô Enfo, por favor, que hora você vai fazer o curativo? Eu queria estar perto para dar uma olhada na ferida. Eu sempre fazia isso com a equipe. Ferida, curativo. Às vezes eu queria estar na hora de fazer a troca para ver a consistência das fezes. Às vezes o pessoal me chamava de fiscal do cocô. Porque eu falava, gente, às vezes eu não confio em vocês na descrição. Não é culpa de vocês, não. É porque pra gente diarreia é uma coisa, pra vocês diarreia é outra. Então a gente precisa, de vez em quando eu ia fiscalizar. Na hora do banho, ia ser fiscal de cocô para ver a consistência das fezes, ver a ferida. Quando você vê a ferida, quando você vai fazer a avaliação do abdômen no paciente assim, você não vai tocar perto da ferida. Você tem que tocar distante um pouco, uma distância, e você vai ver se esse abdômen tá tenso. Lembrando que é normal o abdômen estar levemente tenso após uma abordagem cirúrgica. Ele fica, mas aí você pode ver que se tem edema. Quando você toca, você aperta, você vê se tem edema. Então, tem várias coisas que você pode analisar. E, normalmente, o paciente, quando tá fazendo, ele faz uma lapa, ele tá ali com as medicações, ele não é para estar sentindo dor. Ele precisa estar confortável. Se ele estiver sentindo dor, você tem que sinalizar isso para a equipe. Tati, no caso da vasopressina associada à nora, segue o mesmo raciocínio? Exatamente, segue o mesmo raciocínio, Gleice. Você vai avaliar sinais de hipoperfusão tecidual, vê como é que tá as mãos, vê como é que tá os pés. Se não tiver roxo, você vai e aperta. Ó, você vem assim, ó, e aperta aqui, ó, a cabeça dos dedos. Não precisa ser todos, não. Você aperta e olha. Se ficou branco durante muito tempo, se demora de ficar vermelhinho, isso também já é um sinal de lentidão desse processo de retorno da circulação. Isso já é um alerta, tá? Então, sempre esse exame físico da hipoperfusão tecidual associado com a avaliação do abdômen. Isso é extremamente importante, tá bom? Não dá pra fazer nada isolado. Que bom, Gleice, que você gostou. Então, eu convido vocês que estão aqui, quem vai assistir depois, a se inscrever na aula de amanhã. Essa aula de amanhã vai ser bem legal. É um conteúdo de curso pago que eu vou fazer gratuito para vocês. E você fala, Tati, é a custo de nada? Não, gente. A gente vive em uma sociedade capitalista. Claro que eu vou fazer uma oferta para vocês comprarem meu curso no final. Mas vocês vão comprar só se vocês quiserem, se fizer sentido para vocês comprarem. Vocês não têm obrigação. Eu tô fazendo essa aula gratuita porque eu quero também contribuir com a formação das pessoas. Porque o conhecimento que eu construí ao longo desses 13 anos... eu sei que pode ajudar muitos nutricionistas na prática clínica e é isso que eu quero fazer, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã na nossa aula. Quem não se inscreveu, o link tá na bio. Clica aqui na bolinha que tem minha foto. Vai lá na descrição, clica lá. Aula gratuita e fechada. E clicou lá. E se inscreve, você vai ser direcionado para um grupo privado, não é aberto, não vai ter bom dia, boa tarde, boa noite. Lá eu só vou compartilhar o link da aula para você, com exclusividade, para você não perder. Por quê? Porque não vai ficar salvo, tá? Então, é uma coisa que eu não vou poder deixar salva essa aula. Então, eu espero vocês, quem puder, vai ter essa aula amanhã e vai ter uma outra aulona depois, gratuita, com conteúdo top, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada
por vocês terem estado aqui comigo. Adorei a participação de vocês. Vou abrir, já tem aqui uma sugestão de tema para o nosso próximo Minuto TN, que é lactato, né? Que Jadson deixou aqui, não foi, Jadson? Deixa eu ver aqui. Isso. Jadson deixou esse tema aqui. E depois eu vou abrir caixinha de perguntas. Vou deixar lá para vocês colocarem mais sugestões de temas para o nosso Minuto TN. Então, já DVA, falei hoje. Se for mais alguma dúvida, podem me mandar. Tem lá a sugestão de Gleison também de síndrome de realimentação. Teve uma sugestão de pré e probiótico. Então, assim, tem vários temas legais. Eluze, minha querida, um beijo para você, saudades. E vejo vocês, quem vai poder amanhã estar comigo na aulona. Show de bola, viu? Um beijo, obrigada pela companhia de vocês.